Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha, eu estou com a Bíblia Sagrada aqui e este é mais um vídeo para o canal Galardoar, o ensino de presente para você. Neste vídeo, nós estaremos observando dentro do assunto da pregação, da arte da pregação, pelo menos 4 elementos fundamentais para a mensagem, portanto, ter sentido e também você começar a pregar. Né? São 4 pilares principais, ou de tantos outros, né? Existem vários estudiosos aí falando sobre oratória, e eu acredito que eu possa contribuir para que você entenda, né, os primeiros passos da pregação e aqueles que já pregam, né, também conhecerem um pouquinho e agregar maiores conhecimentos a respeito da pregação, da oratória, portanto, que é a arte de falar de maneira elegante, falar em público de maneira eficiente, precisa e convincente, a fim de que as pessoas, os ouvintes, no nosso caso, a igreja, possa compreender melhor aquilo pelo qual você está ministrando. Antes de nós falarmos os 4 pontos essenciais dentro da oratória, eu queria falar com você que nós temos este curso de homilética, de oratória para pregadores e aspirantes a pregadores da palavra, ou seja, oratória para pregadores, né? Este curso nós podemos aplicar no conforto da sua igreja, sendo previamente entrado em contato conosco, e aí nós, obviamente, nós vamos dar muito mais conteúdos do que este que nós vamos aplicar aqui, que iremos aplicar aqui neste vídeo, que será bem curto, nós falaremos rapidamente. Mas se caso você se interessar num curso mais amplo, um pouco mais completo, com pelo menos 30 horas de duração no certificado, entre em contato conosco pelo WhatsApp, que vai estar no comentário fixado deste vídeo aqui, ok? Então nós vamos lá, nós vamos falar sobre 4 pilares dentro da oratória. Nós vamos só falar aqui dentro da oratória, porque no campo geral da homilética, ela é subdividida em 3 partes: oratória, retórica e eloquência. Nós estaremos falando aqui apenas da oratória, e dentro da oratória 4 pilares fundamentais para aqueles que estão aspirando a ser pregadores e para os pregadores recentes, os pregadores novos, né? Aqueles que de fato querem, né, ser usado por Deus de maneira ampla e fazer aquilo que o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo, aperfeiçoe o dom que há em ti, né? Aperfeiçoe o dom que há em ti. Ou seja, o dom nós possuímos pelo Espírito de Deus, que dará a quem quer, conforme ele quer, conforme ele apraz, para o exercício pelo qual ele foi designado. Mas também, aquele pelo qual tem o dom, é necessário que haja um aperfeiçoamento. Antes nós falamos dos 4, eu queria dar uma recomendação. Não se pode ser um bom pregador sem antes gostar de ler. É necessário gostar de ler, é necessário gostar de pesquisar, é necessário se manter atualizado. Então o primeiro material, ou o primeiro livro que todo pregador do evangelho precisa ler, não é novidade para ninguém, é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é, portanto, o norte, né? É o livro, é a matéria-prima do bom pregador, do bom teólogo. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Uma segunda dica, né? Além de ler a Bíblia Sagrada, você lê, portanto, livros e bons livros, né? Se você lê bons livros, e aqui eu já recomendo para você 2 escritores, né? Mas se nós colocarmos em pauta o combo do segundo escritor, nós vamos ter 4 livros. Então eu vou recomendar para você que tem esse anseio de pregar o evangelho, de pregar a palavra em púlpito, né? Em púlpito,
no altar do Senhor, né, falando para uma multidão, para pessoas do modo geral, você pode ter este livro. Este livro aqui é do Gilton Moraes. Na realidade são 3 livros. Você homilética, a arte homilética, do púlpito da pesquisa ao púlpito, do púlpito ao ouvinte, do ouvinte à prática. São 3 livros, tá? Da pesquisa ao púlpito é um livro. Do púlpito ao ouvinte é outro livro. Do ouvinte à prática é outro livro. Então são 3 livros, você pode encontrar este livro aí, tanto na internet quanto na CPAD e tudo mais. Livrarias aí, portanto, que são evangélicas. E um segundo, ao meu ver, um pouco mais pesado, um pouco mais denso do que o primeiro, é de John Stott, Eu Creio na Pregação. John Stott, Eu Creio na Pregação. Este é um livraço, é da editora Vida, né? Eu já o li umas 2 vezes e pretendo ler uma 3ª vez, né? Então nós vamos observar o seguinte, nós vamos observar que esses 2 livros serão também fundamentais, mas óbvio, o objeto de pesquisa do pregador e do teólogo é a Bíblia Sagrada. Então nós vamos ter 4 pontos agora, rapidamente, para este vídeo não ficar longo, ok? 4 pontos importantes para o pregador que está iniciando, para aquele que aspira ser um pregador do Evangelho. Primeiro ponto, precisa-se ter uma consciência de expressão. Isto mesmo, consciência de expressão. O que significa isso? Significa que você precisa perceber, né? Já que você está iniciando, perceber que não precisa necessariamente já colocar em prática ou tentar aplicar técnicas ou usar palavras de difícil assimilação até mesmo por você. Se você está iniciando e já quer, de certa forma, causar aquela impressão, né? Você coloca, às vezes, até por causa disso, por causa dessa ânsia de querer usar técnicas, impostar a voz, né? E aí acaba criando, na realidade, não essa impressão boa, mas uma impressão ruim de que você quer aparecer ou de que você quer ser o que você ainda não é. Eu já vi pregadores falando determinadas palavras que são difícil assimilação ou que são de difícil, não está no vocabulário comum, não é o vocabulário coloquial, né? E aí acaba colocando aquela determinada palavra, aquela determinada expressão, sem conhecer a sua terminologia, a sua conceituação. E o que pode acontecer? Pode acontecer de você usar uma palavra difícil fora do contexto daquela determinada oração, daquela determinada frase, né? Uma outra coisa que é importante para o pregador, o aspirante ao pregador, é conhecer minimamente o seu vocabulário, a sua língua vernacular, né? Ou seja, a sua língua de origem, a sua língua mãe, a sua língua materna. Tem bons pregadores aí, né? Pessoas que estão iniciando a pregação, que já fica vislumbrado, né? Já fica com aquela impressão, querendo aprender o hebraico, o grego, o latim, seja lá qual língua for, e ele acaba esquecendo-se da língua materna, da sua própria língua, da língua portuguesa, a brasileirada. Então nós vamos perceber que é necessário que haja um mínimo de domínio na língua portuguesa, a fim de que você consiga então verbalizar para o seu público, que na maioria é ouvinte, né? Hoje em dia você ainda tem a Libras, né? A língua brasileira de sinais, justamente para aqueles que não são ouvintes, tá? Entendeu isso aí? Mas na maioria das vezes são ouvintes. E como bom ouvinte, o ouvinte ele ouve, capta pela sua cognição, através do cérebro, né? E dos neurônios que são também receptores. Então estes neurônios vão mandar para a área importante do cérebro que fala a respeito da cognição, do entendimento.
Ou seja, aquelas palavras que você está falando, ela deve fazer sentido na mente do ouvinte. Se eu falo meia dúzia de palavras sem nexo, sem propósito, eu estou, portanto, atrapalhando esta investigação, essa linha de investigação que toda pessoa possui. Então ela vai aderir àquelas palavras do pregador, vai trazer para o seu cérebro, a sua mente vai captar e vai se unir a várias informações que o ouvinte já tem na sua cognição. Então, se aquilo não fizer sentido, o próprio cérebro faz questão de mandar para o inconsciente, que é uma ideia de... não é lixo, né? A gente não pode usar essa expressão, mas o inconsciente, obviamente, como o nome já pressupõe, o inconsciente é aquilo que está dormindo, é aquilo que não está consciente, que não está lógico. Tá? E nós temos outros veículos, o indutivo, o dedutivo, ou seja, não vale aqui nós falarmos isso tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Para quem quiser aprofundar um pouco mais, leve o nosso curso de oratória para pregadores e aspirantes a pregadores na sua igreja, ok? Na sua igreja, colocando aí, entrando em contato pelo WhatsApp, no primeiro vídeo, no primeiro comentário aqui fixado, ok? Então, nós precisamos entender isso. Não comece, você que está novo na pregação, começou agora, ou então aquele que aspira à pregação, ser um pregador, um exímio pregador, você precisa começar no teu tempo, no seu tempo. Vai aos poucos, e no exercício da função, no exercício da pregação, você vai aprimorando, você vai aperfeiçoando o dom que há em ti. Ok? Então é preciso haver consciência de expressão. Onde é que eu estou? Qual o meu nível intelectual? Eu não posso passar daqui, uma vez que meu nível intelectual está até aqui. Então, no exercício da função, no exercício, vai aperfeiçoando. Quanto mais leitura, mais livros, né? Mais livros lendo, mais Bíblia Sagrada. A partir daí você vai ter mais um cabedal intelectual, um arsenal cognitivo, epistemológico e assim por diante, ok? Segundo ponto, é preciso organizar as informações antes de expressá-la. Então, para um bom pregador, organize as informações antes de expressá-la. Grosso modo, para nós que somos pregadores, para aqueles que estão iniciando, o que é a organização? É o esboço. Você vai aprender a fazer o esboço. Você precisa aprender a colocar todas as informações que você tem em um espaço curto de meia folha, de meia lauda, para que você apenas, na leitura daquela determinada frase ou palavra que você colocou no esboço, haja gatilhos dentro da sua mente, da sua memória, que o lembrará do determinado assunto que será abordado. Terceiro ponto, treine. Terceiro ponto da oratória para pregadores. Treine. O que é treinar? É você colocar em prática ali sozinho. Faça no espelho, faça para alguém, ou então faça um vídeo você mesmo, veja os erros, mostre a pessoas que você sabe que está mais habilitado e mais capacitado do que você. Mostre a sua mensagem que você gravou para outra pessoa e esteja com a cabeça aberta para poder receber as críticas que virão, críticas construtivas. Ok? As críticas que virão, críticas construtivas, vai aperfeiçoando, vai melhorando. O resumo escrito, o resumo anotado vai fazer também com que você memorize todo o assunto que você precisa abordar. Ok? Treine, grave vídeos, envie para pessoas, acabei de falar, né? Para que você possa então ver o que está errado, o que está certo, onde eu devo melhorar. E quarto e último, para aspirantes a pregadores e para pregadores que são novos. Quarto e último, aproveite as oportunidades.
Ou seja, existem pessoas que pelo medo da primeira oportunidade, da segunda, né? Aquele medo que às vezes trava, medo de falar em público, né? Existe algumas fobias que vão sendo ultrapassadas ao longo do tempo. Tem gente que tem o agorafobia, né? O medo da multidão, medo de se expressar. Então isso é fobia, isso aí é diferente, você precisa tratar isso. Mas o medo, aquele medo que é do receio de errar, isso é comum. Todas as vezes que você subirá em uma tribuna, em uma pregação, se você for um pregador sério, honesto, comprometido e compromissado com o reino de Deus, você sempre terá medo de falhar, medo de errar, medo de não ser útil para a obra do Senhor naquele momento, medo de você ser a pedra de tropeço para que outras pessoas não reconheçam a Jesus como suficiente Salvador. Isso tudo vai acontecer. Agora é preciso encarar, né? É preciso encarar, ok? É preciso ir, vai desbloqueando. Na primeira oportunidade você foi mal, na segunda você foi um pouco melhor, na terceira você vai melhorando, até que vai chegar na 10ª, na 20ª, na 30ª, porque é no exercício da função que você vai dominar, e a palavra dominar aqui é no melhor sentido dela, tá? Para você também aí que às vezes, né, ouve isso aí, essa palavra, e possa, de certa forma, deturpá-la. A expressão dominar aqui é só para você entender a ideia da técnica, né? Essa técnica eu estou passando. A oratória, até que você domine aquele determinado assunto, até que você domine determinado conteúdo, aí você tem mais precisão na hora de transmitir aquela determinada mensagem, ok? Então, os 4 pilares a respeito da homilética é justamente estes. Vamos recapitular. Consciência de expressão. Segundo pilar, desenvolvimento e organização das informações antes de expressá-la. Terceiro pilar, treinamento. E 4 pilar, aproveite as oportunidades. E fazendo isso, você vai começar a melhorar a sua mensagem, a sua pregação. Ok? Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus.